Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse canal eu falo um pouco sobre o cuidado a pessoas que têm estomias ou feridas. Nesse vídeo eu quero trazer algumas informações sobre o alginato de cálcio, que é um curativo que pode ser muito útil na nossa prática. O alginato de cálcio, ele é um produto extraído de algas marinhas. Com ele se faz uma fibra, uma espécie de hidrofibra, que é um curativo muito delicado, muito macio, flexível e que é colocado sobre as feridas para absorver o exudato e fazer uma espécie de gel. Ele forma uma espécie de gel sobre o leito da ferida. E qual é o objetivo disso? Esse gel mantém o leito da ferida úmido, mantém um ambiente adequado, uma temperatura constante, que vai permitir a multiplicação das células, que vai estimular o desbridamento autolítico. O que é o desbridamento autolítico? É aquele mecanismo onde o próprio corpo utiliza as suas células de defesa, por exemplo, os macrófagos, para remover tecidos necróticos, bactérias mortas, e com isso o próprio organismo realiza a limpeza da lesão e promove a cicatrização daquela ferida. Enfim, quando que a gente utiliza o alginato de cálcio? Naquelas feridas abertas, aquelas lesões que têm exudato de pouco a moderado volume e que têm sinais de sangramento, porque um dos efeitos, aliás, o principal efeito do alginato de cálcio é liberar íons de cálcio no leito da lesão, e esses íons de cálcio vão participar da cascata de coagulação. Ao participar da cascata de coagulação, eles vão melhorar, eles vão acelerar a coagulação do sangue, reduzindo sangramentos, combatendo aquele sangramento que pode acontecer no leito da ferida. Mas aí cabe o bom senso. Se você tem um sangramento que é intenso, que é muito ativo, que é muito volumoso, o ideal é você identificar a causa, o motivo daquela hemorragia. Não adianta você simplesmente cobrir a lesão com o alginato de cálcio, porque o curativo ele não vai dar conta de estancar uma hemorragia. Se existe um vaso que pode estar rompido, ele precisa ser fechado, ele precisa muitas vezes ser cauterizado para que você consiga corrigir o sangramento. Então, o alginato de cálcio é um curativo muito útil para aquelas feridas que apresentam um sangramento leve, aquele sangramento insidioso, constante, mas de moderado, né? Pequeno, discreto sangramento. Bom, que tipo de feridas a gente pode tratar com o alginato de cálcio? Como eu falei, lesões abertas, que tenham moderado exudato e que tenham aquele sangramento mais leve. Por exemplo, úlceras venosas, deiscência cirúrgica, feridas oncológicas que se enquadram nesse tipo que tem esses tipos de características. E que tipo de lesões eu não devo utilizar o alginato de cálcio? Lesões secas, aquelas feridas onde você tem no seu leito uma capa preta, seca, dura, que a gente chama de escara. Nesse tipo de lesão, que a gente chama de escara, não existe uma umidade suficiente para que o alginato consiga absorver e formar o gel. É muito importante que tenha uma quantidade de exudato, que o alginato consiga formar aquele gel que vai manter o leito da ferida úmido. Então, no caso de feridas secas, de feridas tipo escara, não é indicado, ele não vai trazer tanto benefício. Bom, e qual a forma de aplicar? Como é que eu utilizo esse curativo? O primeiro passo é preparar o leito da lesão. Você vai começar com a limpeza da ferida, com soro fisiológico ou com uma solução antisséptica, por exemplo, PHMB. Você vai fazer uma boa limpeza, uma boa higienização desse leito para prepará-lo para receber o curativo. O segundo passo é as bordas, secar a pele ao redor da ferida
e, se possível, se disponível, aplicar um protetor cutâneo. Pode ser um creme de barreira ou um spray de barreira, para a gente proteger essa pele ao redor, proteger essas bordas da umidade. Muitas vezes você tem uma lesão que é bastante exudativa e você tem o alginato que vai formar um gel úmido. Então essa pele ao redor precisa ser protegida dessa umidade excessiva. Do contrário, vai acontecer a maceração das bordas, que não é desejável, é prejudicial para a cicatrização da ferida. O terceiro passo é aplicar o curativo. Então, depois que você já fez a higienização, já protegeu as bordas, você vai aplicar o alginato sobre a lesão. E é importante que você recorte a placa de alginato no tamanho e no formato da lesão. Você vai com a tesoura ou com o bisturi, usando luvas estéreis para você não contaminar o material. Você vai observar o formato da lesão e você pode recortar a placa de alginato seguindo aquele formato. E o ideal é que o seu recorte seja um pouquinho, cerca de meio centímetro, maior do que a ferida. Porque quando o alginato absorve o exudato, ele tende a encolher um pouquinho. Ao formar o gel, ele tende a encolher um pouco, mas é uma diferença discreta. Você vai recortar quase no tamanho da lesão, cerca de meio centímetro, no máximo 1 centímetro maior do que a lesão. Porque aí, ao encolher, o curativo vai ficar exatamente do tamanho da ferida. Se você coloca a placa de alginato inteira, ou seja, o curativo fica bem maior do que a área da lesão, o que vai acontecer? Ele vai absorver o exudato e vai formar um gel que vai ultrapassar o tamanho da ferida. Aquele gel vai ficar sobre a pele íntegra e vai causar maceração, porque a umidade vai ficar sobre a epiderme, encharcando aquele tecido, macerando aquele tecido. Então é importante que você coloque a cobertura coincidindo com o tamanho, coincidindo com o formato da lesão. E por último, você vai cobrir o alginato com gaze ou compressa estéril, porque o alginato ele absorve a umidade, ele absorve o exudato, mas ele não retém a umidade dentro da sua estrutura. Então você precisa recobrir esse curativo com uma gaze ou com uma compressa estéril e depois fechar com atadura, com uma malha, com um filme, para que o exudato não vaze, para que ele não fique escorrendo. Bom, essas são as dicas sobre esse curativo, alginato de cálcio, que com certeza pode ser muito útil se você tem uma lesão que é exudativa, moderadamente exudativa, se você tem uma lesão que tem aquele sangramento constante, aquele sangramento insidioso, leve, mas que você está sempre observando que aquela ferida está sangrante, tente o alginato de cálcio, porque ele pode ser uma boa alternativa para o tratamento dessa ferida. E se você quer saber mais informações, se você tem interesse nessa área de feridas e curativos, se você atende, se você trata pessoas com lesões na pele, eu tenho um e-book, eu tenho um manual digital com todas essas dicas e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você tem interesse nesse assunto, clica no link e adquire o seu. Até a próxima!